Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje é sobre a ingestão exagerada de açúcar pelos brasileiros e o que isso tem causado na saúde da população. O consumo está tão exagerado que tem preocupado as autoridades. Com isso, o governo pediu para que as indústrias diminuíssem a quantidade do açúcar dos alimentos processados. O objetivo é retirar do mercado de forma gradual até 2022 144 mil toneladas do ingrediente em algumas categorias, o que daria para forrar 68 piscinas olímpicas. Vamos ver se com menos açúcar nas bebidas, bolos, bolachas e achocolatados a população fica menos doente. A reportagem é de Ana Mintureta. Há quem diga que de azedo já bastam os problemas da vida e que não há nada melhor do que começar o dia adoçando a alma. Seja nas bebidas, bolos, pães, bolachas ou cereais, o açúcar está sempre presente na mesa dos brasileiros. Aliás, mais do que deveria. Pois é, no Brasil, 1 a cada 5 pessoas consome doces 5 mais vezes por semana. O resultado dessa guloseima? Cerca de 12 milhões de toneladas de açúcar consumidos em apenas um ano. Um número que deixa o Brasil em 4º lugar no ranking de países que mais consomem açúcar, ficando atrás apenas da Índia, União Europeia e China. Tá vendo? Aquela colherinha de açúcar a mais ou a repetição de uma sobremesa pode até parecer um hábito indefeso, mas é por causa do desequilíbrio no consumo de alimentos doces que mais de 7% da população adulta no país já foi diagnosticada com diabetes. Nós fomos às ruas para entender o que acontece quando o assunto é o consumo de açúcar e os cuidados do brasileiro com a saúde. Mas a senhora se preocupa, assim, com doença, procura controlar? Não. É que eu não tenho essas doenças, diabetes, essas coisas, ainda não tenho, né? E eu gosto muito de doce. Sou viciada em doce. Antes de ter diabetes, a senhora tinha o hábito de consumir? Tinha bastante. Mas agora, depois que eu tenho diabetes, aí eu não posso. Não me preocupo não, graças a Deus tenho uma boa saúde, mas eu faço exame todos os anos, né? Então, tá perfeita a minha saúde. Às vezes em casa eu como um pedacinho de doce, um pedaço de bolo. Eu amo. Sabe aquela bala de goma árabe? Eu tenho todo dia na minha casa, que eu gosto sempre de doce depois do almoço. A psicóloga Thaisa Brant explica um dos motivos pelos quais as pessoas permanecem consumindo desregradamente alimentos açucarados. Então, principalmente, está associado à ansiedade. Então, tem algumas situações da vida que levam a pessoa a desenvolver ansiedade, né? E aí a pessoa utiliza o alimento como uma compensação para uma tristeza, para ansiedade, para sentir um prazer momentâneo. O prazer pode até ser momentâneo, mas as doenças causadas por uma dieta rica em doces podem durar para sempre. É o que explica a endocrinologista Nancy Shire. O excesso de energia, o organismo nunca joga fora. Então, a energia que não for gasta, ela vai se transformar em gordura. Então, o principal problema em relação ao consumo excessivo de carboidrato, principalmente dos açúcares e farinhas, é a obesidade. Mas esse é só mais um dos problemas de saúde causados pela ingestão excessiva de açúcar. A lista é um pouquinho maior. Anota aí. Além de obesidade, diabetes, hipertensão e câncer, esse excesso pode favorecer o colesterol alto, gordura no fígado, diminuição da memória, miopia, trombose, gastrite, acne e cáries. Assustou, né? Mas antes que você comece a pensar em tirar de vez o açúcar do seu cardápio, a nutricionista Joyce Silva dá uma dica importantíssima para cuidar da saúde sem precisar abrir mão dos grãozinhos adocicados. Do dia para a noite, retirar o açúcar, retirar o pão, fazer alguma restrição alimentar, vai trazer algum impacto para o corpo. Então, essas dietas restritivas em que tiram um determinado alimento, geralmente a pessoa tem uma tendência maior a consumir esses alimentos logo após que atinge o objetivo. Então, nada de radicalizar, hein? Até porque o açúcar é fonte de energia.
A orientação da Organização Mundial da Saúde é de uma ingestão diária de 25 gramas por pessoa. E esse consumo não deve ultrapassar 50 gramas. Mas o brasileiro ingere 80 gramas, 3 vezes mais do que o recomendado pela OMS. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a nutricionista Nádia Costa, que já é conhecida da casa. Seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, Carol, boa noite. Apesar dos males do açúcar, que a gente consegue observar através dessa reportagem, o consumo não é proibido, né? Agora, se a gente for pensar num cenário ideal, existe ali uma quantidade segura de consumo do açúcar ou não? O ideal seria tirar o açúcar da alimentação. Não precisa de um radicalismo, né? Tudo vai depender de quem vai estar consumindo esse açúcar, o momento que vai estar consumindo, a idade, né? Quando eu falo momento, a idade, né? Se é um recém-nascido, se é um bebê que recebe amamentação, se é uma criança, um adulto, um idoso, se tem alguma comorbidade, alguma doença. Isso tem que ser observado. Não precisa de ter um radicalismo de excluir completamente da alimentação, mas eu sempre oriento meus pacientes a menor quantidade possível. E um açúcar procurar um açúcar de melhor qualidade, né? Hoje em dia, infelizmente, o açúcar refinado está muito presente na alimentação, né? Nas casas, no dia a dia. E é mais em conta também, de fácil acesso. Exatamente. Então, sempre adicionar a menor quantidade possível e observar, eu preciso adicionar mesmo? É um suco de fruta, tem o açúcar natural da fruta, eu preciso adicionar num suco de laranja, num suco de abacaxi? Não precisa, né? E você estava falando aí essa questão das idades. Explica melhor como funciona o consumo do açúcar referente às faixas etárias. A ingestão de açúcar, para ser adicionado, é acima de 2, 3 anos de idade, né? Então, naturalmente, a criança não deve receber o açúcar, sempre pelo um suco natural ou alimentos que não contêm açúcar. Então, antes de 2 anos, nada de açúcar. E se for utilizar um açúcar, procurar um açúcar mascavo, nós temos o açúcar demerara, nós temos o açúcar de coco, né? Adoçantes, a gente também tem que se observar as opções de adoçantes que nós temos hoje. A gente tem vários tipos de adoçante, sacarina, ciclamato, né? O aspartame, sucralose, são adoçantes que trazem malefícios à saúde. Né? Então, uma gestante não deve ingerir nenhum tipo de adoçante. Então, essa substituição do açúcar por adoçante também não é uma boa ideia. Também não é recomendado. Então, a ideia é realmente usar a menor quantidade possível. Um diabético, a gente tem que observar, aumentar a quantidade de fibras para que ele possa ingerir algum açúcar natural presente em algum alimento, mas sempre combinando com uma fibra ou com uma gordura boa, que não vai deixar esse índice glicêmico subir. O açúcar natural seria a frutose? Natural da fruta. Da fruta. Né? A frutose é um adoçante que não deve ser utilizado. Isso teve alguns costumes antigamente, né? Mas hoje em dia não se usa mais. O problema do açúcar refinado é que ele é retirado da natureza, ele é muito refinado e se elimina todos os nutrientes que esse açúcar pode ter e ainda recebe vários agentes químicos para branquear esse açúcar. Então, além de ser um alimento refinado de calorias vazias, então que não traz nenhum nutriente, nenhum benefício à saúde, ele ainda tem agentes químicos que são prejudiciais. Quando a gente fala de um açúcar mascavo, de um açúcar demerara, eles já não recebem esses agentes químicos e de branqueamento. Então, se tiver que escolher, seria o quê nessa escala, né? A gente chama, brincando aqui, né, de escala de maldade, né? Então, entra o açúcar mascavo e o açúcar demerara. O açúcar mascavo, ele é ótimo para usar em receitas e preparações. Eu sempre falo para o paciente peneirar, e ele vai ficar super bem em alguma preparação. Meia xícara. A maioria dos bolos, né, dos pacientes que mandam receitas para mim, tem 2 xícaras. 1 xícara, meia xícara já é suficiente, né? Ainda mais se for um bolo que vai uma cenoura, que vai uma banana, a menor quantidade possível. O açúcar de coco é uma ótima opção, só que ele é caro para usar em grandes quantidades. Sim. Ele tem um índice glicêmico bem baixinho, de 35 o índice glicêmico do açúcar de coco. Então, é uma ótima opção. Né? E quando a gente estava falando ali do açúcar para as crianças, o açúcar ele causa uma série de malefícios aí, né? Para a saúde das crianças. Você falou do índice glicêmico do açúcar de coco e o da demerara, você saberia? Não sei de cabeça. Né? Mas também está no nível de... Ele vai bem ficar melhor do que na média, do que o açúcar, né? Do que o açúcar normal.
E o stevia, né? Porque muitas vezes a pessoa utiliza essa possibilidade desse adoçante natural. O stevia pode ser uma opção, né? Ele é um adoçante natural, mas já saiu alguns trabalhos científicos mostrando alguns malefícios do stevia. O xilitol pode ser utilizado, mas tudo com muito cuidado, sempre revezando esses adoçantes com açúcar natural. O xilitol ele pode alterar um pouquinho a microbiota intestinal, né? Então, nem lá nem cá, a gente tem que usar um meio termo para ter um equilíbrio. Acho que o equilíbrio é o principal. Mas aí numa escala eu indico sempre para os pacientes o açúcar demerara ou o açúcar mascavo. O açúcar natural da fruta, ele pode ser consumido de forma tranquila, sem um limite ou não, tudo que tranquilo exagerado. Também. A gente só tem que observar um paciente diabético. Nós temos algumas frutas que têm um índice glicêmico mais alto e se essa diabetes não estiver muito regulada ou controlada, isso pode ser prejudicial. Então a gente tem a laranja, melancia, uva, manga, que são frutas que naturalmente têm mais açúcar. Então um diabético ele não está proibido de consumir essa fruta, mas eu colocaria uma pequena porção após uma refeição, que ele consumiu salada, legumes, uma leguminosa, que essa refeição vai ter fibra e não vai deixar com que esse açúcar da fruta suba tanto após a refeição. Mas se é um diabético que está com sobrepeso, a gente também tem que observar a ingestão dessa fruta. A gente vai para um abacaxi, a gente tem outras frutas, né, que não tem tanto açúcar quanto essas. A pera e a maçã, que as pessoas acabam consumindo mais, fica na metade do caminho ali. Também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quanto mais madura a fruta também dá uma inibição do açúcar ou não? É só no paladar? Não, quanto mais madura, mais açúcar vai ter, né? Vai ter essa conversão aí. Classicamente é a banana, então eu falo para os pacientes, cuidado com comer muita banana muito madura, né? Esses pacientes que querem emagrecer, né? Então a gente faz algumas observações, mas sempre destacando que a fruta são alimentos naturais, né? A gente não deve ter esse medo de consumir a fruta, a gente tem que ter receio e cortar da alimentação outros alimentos industrializados e não a fruta. A fruta está liberada, né? Está liberada. Há quem diga que as pessoas viciadas em açúcar precisam ser tratadas de maneira semelhante às pessoas com dependência de drogas. Isso porque, de acordo com a pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, os efeitos do açúcar no cérebro são parecidos com o mecanismo responsável pelo vício em cocaína. Então, o assunto precisa ser levado muito a sério. Chocólatra, formiga, assim é conhecida a pessoa que não resiste à tentação de um chocolate ou uma sobremesa gostosa. Os olhos do Wesley quase saltam de alegria quando ele vê uma guloseima. Esse negócio de controle, de pensar assim, hoje já comi um chocolate e agora não vou comer mais. Não tem isso na minha cabeça, não. Se der vontade no meio do dia de novo, vou lá e compro mais um. Se estiver passando assim, olhar assim, vou comer esse chocolate. Eu pego de novo. Eu não fico, não, já comi no almoço, já deu minha cota por hoje. Eu vou comendo. E vai mesmo, seja depois do almoço ou enquanto trabalha, o publicitário sempre dá um jeitinho de saborear um chocolate. Quando eu como um doce, dependendo do doce, ele traz aquelas memórias assim de casa, né? Por exemplo, um danoninho da vida, eu lembro da infância, uma geleia de mocotó, eu adoro geleia de mocotó. Ela me lembra a minha casa, no Rio de Janeiro. O comer está muito ligado a relações sociais afetivas. Então tem aquelas histórias, por exemplo, de chegar na casa da avó e ter um cheirinho de bolo de fubá, por exemplo. Então eu vou associar o bolo de fubá com uma situação gostosa, prazerosa da minha vida. Então que acalma mesmo. Então existe essa verdade. Só que a gente tem que tomar cuidado. Será que eu estou usando só o recurso de comer para me sentir calma, para me sentir tranquila? Então a gente tem outros recursos aí para se acalmar, né? Só que o Wesley não se considera ansioso. Além disso, ele garante que a saúde está em dia. Eu vou no médico, né? Normal, aqueles check-ups gerais do ano. Tá tudo certo comigo. Então, graças a Deus, eu faço exercício também, né? Vou na academia. É só esse erro mesmo aí do chocolate, do doce, né, no geral, que eu me permito. Mas será mesmo que fazer check-ups anuais e praticar exercícios compensa os prejuízos dessa dieta de formiguinha? Se a pessoa fizer exercício, obviamente ela vai gastar energia e ela vai ou queimar gordura ou se manter um pouco mais magra. Agora, nós temos que sempre levar em consideração que o açúcar, ele não é um bom alimento. Nós comemos açúcar por prazer.
Mas ele não é necessário, nós precisamos de glicose, e a glicose ela está presente nos outros carboidratos, carboidratos complexos, inclusive, que não dão um pico de glicose no sangue. Mas não é uma atitude muito saudável, realmente não é. Mas às vezes a vontade fica mesmo incontrolável para quem não vive sem açúcar, principalmente após o almoço, né? Não tem problema, porque a nutricionista Joyce Silva tem uma dica simples, mas que pode ajudar. É possível substituir, né? Pensar em uma fruta após as refeições, num suco sem adição de açúcar. Claro que se for um líquido, que seja num volume menor, até um copo de 200 ml no máximo, né? Uma dica que a gente dá também para quando a pessoa tem muito esse hábito de querer o doce depois da refeição, é escovar o dente, tomar água logo em seguida. Será que vai dar certo com Wesley? Tomara! Segundo o Ministério da Saúde, de todo o açúcar consumido pelo brasileiro, a maior parte corresponde àquele adicionado nos cafés, sucos e outras receitas. O restante está dentro das embalagens dos alimentos industrializados mesmo. E foi pensando nessa parcela de açúcar presente nos alimentos industrializados que o governo e a indústria firmaram há 5 meses um pacto para reduzir a quantidade de açúcar em bebidas e alimentos industrializados. As metas de redução variam de 10% para chocolatados em pó, 62% para biscoitos recheados, 32% nos bolos e 53% nos iogurtes e leites fermentados. O objetivo é retirar do mercado 144 mil toneladas desse doce ingrediente até 2022. Mas uma coisa é certa, além de se conscientizar mais sobre consumo, o brasileiro precisa mesmo aprender a ler o rótulo. Na pressa acaba passando batido, não tenho o hábito de ler muito não. Eu olho sim, quando eu vou comprar eu olho sim. É difícil. Ler rótulo é difícil, não? É difícil. Às vezes é mesmo, mas nada como uma dica para ser usada nas idas ao mercado. O primeiro alimento da lista de ingredientes é o que tem em maior quantidade naquele produto. Mas além disso, tem outras questões também que ajudam a não consumir tanto açúcar, né? Além de olhar o rótulo, estar atento, tem outras questões também. Na tentativa de substituir o açúcar e driblar o ganho de peso, muita gente acaba optando pelo adoçante. Basta dar uma voltinha no mercado para perceber que opções não faltam. Mas será que essa é a alternativa mais saudável? Os naturais como estévia, maltitol e talmatina são mais indicados. Já os artificiais como aspartame, sacarina e sucralose não são aconselhados, já que são feitos a partir de substâncias químicas. Bom, mas consumindo açúcar ou adoçante, o importante é ter equilíbrio para não cair na tentação de justificar a comilança com o uso do adoçante. O problema é quando esse consumo ele é constante. E se as pessoas têm realmente essa compulsão e elas não conseguem se controlar a ponto de comer uma quantidade maior, que as próprias pessoas têm consciência disso, ela tem que procurar ajuda médica. Tem que ou pensar numa psicoterapia, por que eu estou agindo assim, ou se for o caso, existem casos em que nós temos até que lançar mão de medicamentos. E a gente volta aqui com a nossa conversa com a nutricionista Nádia Costa. Nádia, nós estamos falando um pouco sobre essa questão da alimentação saudável e como as frutas elas trazem benefícios, né? Ao contrário de tudo isso, o açúcar ele traz prejuízos muito graves assim para o organismo de uma forma geral, né? Sim, se tiver em quantidade excessiva, em quantidade grande, muito presente diariamente na alimentação, isso acarreta vários males ao organismo, né? Imediatamente o açúcar já desequilibra o microbioma, né? Microbiota intestinal ali, então as bactérias boas e ruins do intestino, as bactérias ruins elas adoram açúcar, então quanto mais açúcar esse indivíduo ingerir, mais as bactérias ruins vão crescer no intestino e fazer esse desequilíbrio da microbiota. E se a gente falar especificamente de crianças, mas isso acontece com todo mundo, esse desequilíbrio da microbiota, o indivíduo fica mais suscetível a determinadas doenças. Então, quando a gente fala de gripes, resfriados, até de dengue, uma série de doenças, se o indivíduo tiver uma microbiota adequada, essa doença não vai se manifestar. Ela pode ali, né, sinalizar o sistema imunológico, mas não vai se manifestar alguns sintomas. O que tem a ver com a imunidade dessa pessoa. Com a imunidade. Então, o excesso do açúcar cai a imunidade. E aí as crianças,
infelizmente, por necessidade, tomam um antibiótico que naquele momento é necessário, mas o antibiótico vai depletar ainda mais esse microbioma. E se não tiver uma boa alimentação para recuperar, entra naquele ciclo que é difícil sair, né? Quando a gente fala de ciclo, logo a gente lembra da ansiedade, né? Então, geralmente a mulherada, ele tem um período do mês também que é mais complicado e a gente corre para o chocolate, para o doce, mas isso também aumenta a ansiedade. Então, você come o chocolate, come o doce ou algo com açúcar, e isso aumenta a ansiedade e esse ciclo não para. Sim. O açúcar ele vai diretamente para o cérebro e imediatamente ele dá uma sensação de prazer. Só que depois, né, ele pode dar um efeito rebote, aí pode dar uma hipoglicemia, né, e ele vai causar esse aumento da ansiedade, hiperatividade, né, até a parte emocional vai se alterar com o excesso do açúcar. Eles fizeram um estudo em que eles aumentaram a ingestão de açúcar e gordura trans. Por uma semana, essas pessoas já começaram a ter déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas que têm depressão e transtorno bipolar, quando a gente vai avaliar a alimentação dessas pessoas, tem uma grande quantidade de açúcar e de gordura ruim. Então, o nosso cérebro ele necessita de alimentos saudáveis para que ele funcione bem. A nossa parte emocional, né, o nosso estado emocional está muito relacionado com a alimentação. Então, o equilíbrio é importante, o nosso cérebro responde a isso. Quando a gente vê crianças muito hiperativas, tem que mexer claramente na alimentação. É claro que o meio ambiente, a família, isso é muito importante para dar suporte emocional para as crianças, né? E tranquilidade, atenção, amor, o carinho dos pais, mas a alimentação tem um peso muito grande, né? As crianças hoje em dia têm uma alimentação muito industrializada, né? Com muito açúcar, com muito corante, isso vai fazer mal. Agora, quando a gente chega até o mercado para poder identificar alguns produtos que tenham, ou seja, uma menor taxa de açúcar, como a gente consegue identificar? Porque às vezes no rótulo tá lá, 0 de açúcar, mas quando você olha ali atrás não é bem assim. Exatamente. O mais fácil é olhar os ingredientes. Se o primeiro ingrediente for o açúcar, é o que mais tem. No rótulo, o primeiro ingrediente é o que mais tem. Então, se o primeiro for água, tem mais água. Se o primeiro for a fruta, tem mais fruta. Então, vai comprar uma geleia de frutas, que é saudável, é indicado passar no pão. O primeiro ingrediente não pode ser o açúcar. O primeiro ingrediente tem que ser a fruta, tá? Então, a gente tem que observar isso. O açúcar, ele tem que vir ali em último lugar. Se vier em primeiro, em segundo, opa, vamos ver se a gente vai consumir esse alimento ou não. Ou se é um alimento com poucos ingredientes, for uma geleia, vai ter a fruta, o açúcar, normalmente, né? E aí, tudo bem. Nós estamos vendo, logo no início do programa, essa diminuição do açúcar, né, em produtos industrializados, né? Você acredita que isso pode ajudar ou não? A questão dessa mudança precisa ser na prática mesmo, ali dentro do núcleo familiar? Isso ajuda, mas a mudança maior tem que ser no núcleo familiar, porque o ideal é que a gente não consuma esses alimentos industrializados, que agora a legislação está um pouquinho mais rígida, está pedindo para que a indústria diminua a quantidade de açúcar, mas mesmo em quantidade menor, o ideal é que a gente não consuma. Né? É um alimento industrializado, ele fica na caixinha, ele tem uma série de corantes, conservantes, né? Se tira o açúcar, coloca o adoçante, então eu falo para o paciente, nada diet light. Os alimentos diet light, eles são adicionados de muitos produtos químicos, né? Então, quanto mais natural a alimentação, melhor. Quando a gente fala do açúcar, a gente lembra da hiperatividade em crianças, de ansiedade, de hiperatividade, redução da imunidade, da defesa contra as doenças, né? E para o adulto a gente vai para envelhecimento de pele, né? Aumento de peso, diabetes, aumento de colesterol, triglicérides. Eles divulgam os produtos, né? Como se a energia vem do açúcar. Não, a energia tem que vir de um bom carboidrato. A fruta, né? É um alimento super equilibrado, tem o açúcar, tem o carboidrato, tem vitaminas e minerais, tem fibras, tem água. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Nádia, muito obrigada por estar aqui, por repartir esse conhecimento com a gente. Obrigada, Carol. O prazer é meu. O Realidade fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site. Anota aí, novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você, até o próximo programa.